Érica, vou mostrar agora um pouco sobre os petróglifos, né, que são representações, tá, gravadas pelo ser humano em pedras ou em rochas, ok? Existindo em todos os continentes, com exceção Antártica, né? Antártica ou Antártida, todos os dois nomes estão corretos, ok? Teve um colega aqui fazendo uma live contigo que ele ficou em dúvida, né, na palavra Antártica, se estava errado, se estava Foi. certo, não. Porque alguns Todos, chamam Antártida, outros Antártica, né? Todos os dois estão corretos, né? Todas Todos as dois, duas formas. os dois têm origem na palavra anti-ártico, né? Os europeus O tinham a noção oposto. do Ártico, né? Que é o que é gelado, e aí eles intuíram, bom, se tem o Ártico, deveria ter o Tem o anti-ártico, oposto. né? É, O oposto, né? que Se tem um está lugar do gelado outro em lado. cima, deve ter o lugar gelado embaixo, é fantástico isso. Então, no caso, nós temos aí o termo petróglifo, né? Deriva das palavras gregas petros, que é pedra, e glyphin, que significa talhar, ou seja, Talhado. são pedras talhadas, né? Mas Talhado. nesse caso, Érica, né? Aproveitando também do linguajar dos nossos indígenas, né? Nós temos aqui as chamadas pedras Itacoatiara, tá? Itacoatiara significa Itacoatiara. Itacoatiara, que significa pedra, Ita, né? Significa pedra, né? E Coatiara, que significa rabiscada, tá? Esse termo Ita é interessante, Érica, porque você tem várias cidades, né? Com Ita, né? Aqui tem bastante. Itapé-Mirim, Itapipoca. Itabaiana, Itapipoca, né? São palavras. E o que se tiver Ita é porque tem pedra, né? Inclusive o termo Itabaiana significa pedra branca, né? No Nordeste tem Itabaiana na Paraíba, tem Itabaiana aqui na Bahia, tá? E se não me engano, tem Itabaiana também no Rio Grande do Norte. Mas essas pedras aí talhadas, como você pode ver, Érica, elas são muito comuns aqui no Nordeste, na região principalmente do Piauí, tá? Bem Sim. como também você vai encontrar muitos desses registros no Peru. Ali você tem as linhas de Nazca, né? Você tem esses chamados petróglifos de Huancor, né? Que fica no Peru. E também tem a mais famosa. Aquelas linhas de Nazca é em solo, né? É ali Isso, no solo. exatamente. Feita com pedras, né? E É, que são fantásticas, né? Você tem aí, você observa aí, né? O registro, né? Petróglifos com seres que, obviamente, devem ser seres humanos, né? Nos registros mais antigos. E a mais famosa de todas aqui no Brasil, Pedra inclusive do a Pedra do Ingá, que fica na Paraíba, inclusive a Paraíba, se não me engano, é o local, a região no Nordeste mais rico em petróglifos que existe, Sim, tá? E você tem aí a Pedra do Ingá, famosíssima. Eu tenho um sonho de conhecer esse local, não eu é? também. E a Pedra do Ingá, ela tem aí a proporção de 50 metros de comprimento por 3 metros de altura, tá? Muito já se falou, Érica, sobre essa Pedra do Ingá, né? O que é que significa, quem foi que fez e tal. Quem foi que fez uma coisa certa? Os indígenas, né? Os registros podem, no caso, datações que vão aí entre 1.500 anos e 6.000 anos atrás, tá? Uma coisa que Essas ainda... datações, por exemplo, a Sim. pintura rupestre, eu sei que a gente utiliza muito o radiocarbono, né? Datação por carbono Uhum. 14. Isso, a mesma técnica é usada nas pedras. Mas o que é que acontece? Você não tem aí uma precisão, porque, por exemplo, essa pedra, por existir uma lagoa aí próxima, já houve tempos que ela ficou debaixo d'água, outro Sim, não, e isso, de certa forma, por conta de sedimentos, né, faz com que haja uma dificuldade de ter uma datação correta, né, exata. a respeito desses registros nessas pedras. O que há de possibilidade é que você tem registros feitos em vários momentos, Érica. Não no único momento, né?
Tipo, uma galera chegou aí, eita, vamos pegar essa pedra aqui, vamos não. Houve levas, né? Alguém fez um pedaço, outro achou bonito, opa, vamos aqui pegar isso aqui, vamos talhar aqui, vamos fazer, e aí você tem, tá? O que há de interessante, né? Aqui é uma imagem da pedra, né? De frente, como vocês podem ver, tá? Existem aí esses pontos, esses furos, inclusive um engenheiro espanhol, né? Tem até o nome dele aqui, deixa eu colar, tá? Um engenheiro espanhol chamado Francisco Pavia Alemany. Ele, em 1976, passou um tempo aí, né, no Ingá, estudando essa pedra, tirou foto e tal. Né? Oi? Engenheiro, né? Ele. Um engenheiro espanhol, né? Veio, tirou foto e tal. Fez um estudo que durou 10 anos. Esse estudo publicou. Nossa. E ele, na visão dele, ele diz que aqui você tem registro do andamento do Sol, como se fosse um calendário solar, que muito dessas pinturas estão ligadas às constelações e tal. Mas veja, isso é uma visão muito eurocêntrica, né, para essas pinturas aí. O que, no caso, o professor Germano Bruno Afonso e também o professor Carlo Aurélio Nadal, no livro sobre História da Astronomia do Brasil, de 2013, recomendo muito esse livro, galera. Esse livro é disponibilizado gratuitamente, tá? Eu vou passar até para a Érica esse livro, e ela depois pode até compartilhar nos grupos. Ótimo, e vocês que... arqueologia. Né? E vocês que me conhecem dos grupos também aí, quiser, eu posso repassar esse livro para vocês. É um dos livros mais ricos que existe a respeito da história da astronomia aqui no nosso país, tá? Então, o professor Germano Afonso, que é uma das... que, infelizmente, ele faleceu em 2021, tá? Mas ele é um grande estudioso no Brasil a respeito da etnoastronomia em relação aos indígenas, né? Ele tem trabalhos fantásticos mostrando como os indígenas, né, eles encaravam o céu, como era a leitura do céu pelos indígenas, né, na questão da astronomia. Aí ele diz o seguinte, né, eles dizem o seguinte, ó, analisando as gravuras do Ingá, pode-se identificar facilmente alguns espíritos da mitologia tupi-guarani. Com base nessas identificações, o painel poderia, veja que ele trabalha, né, com a conjectura, poderia indicar parte da Via Láctea, afinal de contas a Via Láctea é visível, né, à noite, e as gravuras representariam espíritos indígenas que eram vistos no céu, formado por estrelas, por manchas claras e escuras da Via Láctea, né? Ou seja, a projeção que o ser humano faz no céu, né, de sua imaginação, de seus deuses, de seus espíritos. Deuses, né, tipo Deus. Isso. Ou seja, astroteologia, mais uma vez. Exatamente, Érica, né? Aí, no caso, assim, pode-se supor que a Itacoatiara de Ingá, ou seja, né, a Pedra do Ingá, poderia servir como lugar sagrado onde estariam representados astros e seus espíritos que habitam a Via Láctea e fazem parte dos seus mitos, né? Ou seja, o professor Afonso e o professor Germano e o professor Carlos, eles trazem uma visão muito mais simples e muito mais apropriada à cultura, né, que fez aquelas inscrições ali uma visão na Pedra do Ingá. Mitológica, envolvendo a mitologia deles. Isso, exatamente, não é? Exatamente, algo mais inerente à cultura indígena presente naquele local, naquela época, tá? E aí, o que é que acontece, Érica? O ser humano, ele de ser caçador-coletor, né? Que vivia ali de caça, da pesca, tá? Ele começa a praticar o quê? A agricultura, né? Principalmente os chamados dos levantes, ali na Mesopotâmia, por volta de quê? 12, 15 mil anos atrás, né? E aí
a astronomia ela começa a ter outra, como é que eu posso dizer assim, outro entendimento, né? Mas aí, Érica, já é outra história e fica para uma outra live, Com beleza? certeza, vai ter muito tema para a gente explorar. Sem Né, dúvida. eu quis ficar aqui só e somente só na questão, né, da arqueoastronomia, da astronomia, Sim. né, mais primitiva, vamos dizer assim. Essa questão dos calendários é muito interessante. Eu me dedico mais atualmente, pessoal, minhas áreas de especializações é mais dentro da arqueologia egípcia. Mas a gente vê que, como eu às vezes fico tão focada na arqueologia egípcia, e a gente acaba esquecendo um pouco do que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente tem uma grande riqueza arqueológica. Infelizmente, não temos tantos incentivos à pesquisa, mas a coisa vem melhorando. Mas assim, a gente tem uma grande riqueza. Você vê vários sítios arqueológicos: Piauí, Paraíba, Bahia, Santa Catarina, né? Então, ali na região norte também. Então, assim, a gente tem muito que estudar, muito que aprender. Na Pedra do Ingá, ali na imagem que você mostrou, a gente vê ali nos petróglifos, bem acima, você vê uma contagem também, né? Tipo uma, não sei se seria uma contagem, você vê várias Isso. marcas. Exatamente. Então, venho falando aqui, né, na live inteira, né, supõe-se, né, que ali pode ser contagens, né? Só que, por exemplo, você tem uma contagem ali na Pedra do Ingá que ela nem está ligada à questão da lunação, nem à questão também a questão solar, tá? Pode ser simplesmente, Érica, um ornamento que eles colocaram ali, meio que para proteger ou simbolizar o que estava abaixo daqueles furos, né? Eu vou voltar aqui a imagem, tá? Como vocês podem ver, é como se houvesse uma separação, né? Entre a pintura de baixo e o que está acima dessa pintura. É como se fosse uma separação mesmo, E no caso, Né? o professor lá, que você mostrou o trabalho dele, ele falou que essas representações seriam os espíritos, né? Tipo, Isso, representações de deuses, da mitologia deles, né? A questão isso. astroteológica, que eles olhavam para o cosmos, para o céu, para a natureza, e enxergavam alguns fenômenos e atribuíam a deuses, né? A forças da natureza, deuses, espíritos, e representavam dessa forma. Aqui no chat teve uma pessoa que perguntou, tá aqui, foi o Wendel. Oi, Wendel, boa noite, seja bem-vindo. Ele perguntou, e a tese de que nessas escrituras há caligrafia fenícia? Não tem comprovação, né? Realmente, porque não tem como, né? Érica, é interessante isso que você falou. Aí ela vai fazer uma ponte, né, para o que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas eu estava vendo que parece que há um fetiche, né, na questão fenícia aqui no Brasil. Porque lá no Rio de Janeiro tem uma pedra lá, eu não lembro o nome, que abaixo dessa pedra tem alguns rasgos. Pedra da Gávea, Érica, obrigado. Umas erosões, umas marcas. Que tem umas erosões, que o povo diz o quê? Não, ali foi escritura fenícia. Né? É incrível como eles tudo tentam o povo... encaixar, né? Exato, encaixar cara. ali, Exato. mas já está comprovado. É terrível isso. Ali são marcas de erosão. Tem até uma live aqui, pessoal. Fala na live sobre essa pedra da Gávea, a Pedra da Gávea. Exatamente, foi na live que eu vi. As supostas inscrições fenícias. Antes achava que era mesmo, para ver como a gente muda o pensamento, né? Às vezes a gente, à medida que a gente vai adentrando em mais conhecimento com evidência, com comprovações, a gente vai vendo que não é daquela forma. Então a gente antes achava, há uns anos atrás, a gente achava isso e hoje em dia a gente vê de uma forma diferente. E a gente explica sobre isso nessa live, tá bom?